Olá, seja muito bem-vindo ao Papo Café e Saúde, um podcast pensado e idealizado para que você que está nos assistindo possa crescer como pessoa, como profissional. Hoje, a minha convidada é uma pessoa tão especial, tem uma trajetória tão legal, então já pega papel e caneta, que você precisa anotar todos os insights que você vai ter nesse podcast de como crescer como pessoa, como mudar a história da sua vida e da sua família, porque eu tenho certeza que foi isso que ela fez. Eu conheço a trajetória dela e você com certeza vai aprender muito, como eu tenho aprendido com ela nos bastidores. Logo após a vinheta, eu vou te mostrar quem é. Solta a vinheta. Como dito, a minha convidada de hoje é uma mulher muito especial. Para mim, mulheres que empreendem, eu não sei se vocês já viram um post que tem aí no Instagram rolando, mulheres empreendedoras é que nem andar de salto, dá trabalho, mas faz um barulho bonito. Essa mulher, seja muito bem-vinda, Conceição Melo. Obrigada, Ana. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Mulher! Essa mulher faz um barulho. Gente, Conceição Melo tem uma linda trajetória dentro do direito, de tudo que ela construiu. Amiga, eu queria que você contasse para o pessoal como você se encontrou no direito. Eita, Ana. O direito me encontrou, na verdade. Olha que legal! O direito me encontrou. Foi um encontro. Para falar de direito, Ana, eu tenho que voltar, olhar Então, pelo retrovisor da e vida. ver tudo aquilo que já rolou, e ver né? tudo, não é? Eu vim para Teresina muito cedo. Uhum. Eu tinha 13 anos de idade. Quando vim aqui para Teresina, acho que boa parte das pessoas já sabe dessa história, mas vamos lá. amo contar a minha história. Eu sou uma verdadeira apaixonada por ela. Saí do interior muito cedo. Lá eu quebrava coco babaçu junto com meus pais. Morava casinha de taipa, vida bem simples. Do interior mesmo. E aí, aos 13 anos, eu vim para cá ser empregada doméstica. Ana, e quando eu digo que o direito me encontrou, é porque nas casas pelas quais eu passei, coincidência ou não, as pessoas eram do direito. E aí eu já sentia aquele desejo de estudar. Mas logo eu digo, meu Deus, como eu vou pegar nesses livros tão grandes, tão grossos, tinha um tal de um vade-mecum. Eu digo, o que é isso, senhor? O que é esse vade aí? O que é esse vade? Imagino que eu tinha 13 anos, empregada, com esse histórico. Uhum. De vida simples, de interior, de coco babaçu. Eu digo que a De minha humilde, origem, né? Humilde, a minha origem nunca foi ali o meu cartão de visita, mas também foi meu combustível. Sim. E aí eu cheguei aqui, não tinha nem a 4ª série, como sonhar com direito? Mas de alguma forma eu sabia que ia acontecer. Deus te trouxe para cá com algum motivo? Com algum motivo, algum propósito. Eu digo, meu Deus, ele não me trouxe lá do interior para cá só para ser empregada doméstica. Quando eu cheguei aqui, em Teresina, foi um impacto. Eu tinha uma realidade, imagine, casa de taipa. Você conhece, Ana, casa de taipa? Sim, eu sou do Tocantins, lá também tem muito. Paredinha de barro, chão batido, teto de palha. E chegar aqui uma realidade completamente diferente. Aí eu costumo dizer que eu comecei a me questionar. Eu comecei a sentir vontade de ter as coisas. De me permitir acessar aquilo ali. Eu digo, e como acessar? E aí eu via que o povo estudava. Eu digo, então é através do estudo que eu posso transformar a minha vida. Consegui. E aí me dediquei. Eu cheguei aqui, tinha 13 anos, com a 4ª série do fundamental. Trabalhava o dia todo como empregada doméstica. E somente aos 15 anos de idade eu fui matriculada no supletivo. No EJA, né? Na época, hoje tem essa confusão, não sei se era EJA ou se era supletivo. É aquele que fazia 6 meses em um ano. Justamente. E aí o médio foi o EJA. Uhum. E aí eu me matriculei ali no Noé Fortes, estudava com pessoas adultas, cansadas, exaustas, mas ia e fazia o que precisava ser feito. Trabalhava o dia, estudava à noite. Meu Deus, que responsabilidade aos 15 anos. Aos 15 anos, imagina, hoje eu tenho 3 filhos, mas eu tenho uma filha, ela vai fazer 13 anos, completar. E eu não consigo imaginar a minha filha vivendo nada do que eu vivi. Eu não consigo, como eu tão cedo assumi responsabilidades que não eram minhas. Mas eu olho para esse passado, Ana, com orgulho, com respeito, porque essa era uma preparação. Ali me permitiu... Era uma forja, né? Me permitiu eu ser quem eu sou hoje. Muito bom, amiga. Então, as casas de família
aonde você passou, existiam pessoas que eram da área do direito, certo? Exatamente. Amiga, e quanto importância tem os ambientes, né? Isso a gente começa a compreender como mãe e como adulta, né? Que os nossos ambientes nos moldam. Se esses lugares que você passou não existissem pessoas tão capazes, tão sedentas por estudar, talvez você não seria esse case de sucesso que é Conceição Melo hoje, não é mesmo? O ambiente, ele tem um poder transformador. O ambiente, como eu costumo dizer, ele te puxa. Ou ele te limita ou ele te expande. E aí, quando eu saí do interior, que vi para esse novo ambiente, eu entendi que era um ambiente de expansão. Apesar de eu ser empregada doméstica, eu não me limitava. Sim. Eu tinha certeza que eu iria conseguir sair daquela realidade. Porque, no fundo, Ana, eu sentia que tinha algo maior me esperando. Muito bom. Eu sentia que Deus tem um propósito muito grande na minha vida. E eu não me sentia confortável em trabalhar como empregada doméstica. Trabalhei até os 19 anos. É uma realidade, é um trabalho penoso. Eu digo assim, ainda mais sendo criança. É um trabalho penoso, mas eu não me limitei àquilo. Eu sabia que tinha algo maior para eu acessar e fiz o que precisava ser feito. Estudei, me dediquei, fui disciplinada, tive foco, tive direção e eu tinha uma consciência muito clara de não querer voltar a quebrar coco babaçu. Era isso que eu ia perguntar, assim. De certa forma, se tornou o teu estímulo, né? O meu estímulo. De onde eu vim, eu não vou voltar, né? E justamente. E eu tenho uma frase que eu gosto muito, que o lugar de onde eu vim não determina onde que eu vou chegar. E eu sabia de onde eu vinha. Honro aquele lugar. Honro aquele lugar, gosto, mas eu não queria voltar para aquela realidade. Imagine você passar o dia todo quebrando coco babaçu. E não é fácil não, gente, quebrar coco babaçu. Eu saía de manhã para o mato com os meus pais, com minha mãe, na verdade, minhas irmãs. A gente não levava comida, a gente comia farinha de puba, comia o próprio caroço de coco, comia tuturubá, que é uma larva, né? Não, é uma fruta. É uma fruta. Achei que era aquele negócio que o pessoal come. É o gongo. Aqui. Não é o gongo. Não é o gongo. Então, era uma realidade difícil. E quando eu cheguei aqui, que eu tive acesso a novos ambientes, a novas pessoas, a novos lugares, eu comecei a me questionar. A viver novas realidades. E sentir desejo em ter, não com inveja, mas em querer mudar minha realidade. Querer mudar minha vida, não querer voltar para de onde eu vim. Muito bom, amiga. E pensando nisso, Conceição, você se formou onde? No Uninova FAP. Muito bom. No Uninova FAP. Quando eu concluí o fundamental, o médio, eu passei no vestibular do Uninova FAP, fiz pelo Enem, lá. Sou aluna do FIES também, financiado pelo FIES, e foi pela Nova FAP. Terminei meu curso de Direito, passei na OAB ainda no 9º período com muito orgulho. Que bênção. Não foi fácil. Estudiosa mesmo, né? Disciplinada, Ana, muito disciplinada, porque eu sabia que era uma oportunidade que era única, eu não podia perder. Você é filha única? Não. Minha mãe teve 11 gestações. Sangue e fogo. E somos 4 hoje. Muito bom. Então, de certa forma, ser a que veio para a cidade grande, digamos assim, foi a moeda que a sua mãe apostou para uma mudança de vida, para que você pudesse mudar de vida? Ei, Ana, não é bem assim. Todos vieram. Meus irmãos todos hoje moram aqui, têm as vidas deles constituídas, enfim. Mas quando eu vim para cá, ninguém nunca me mandou estudar. Minha mãe não mandou estudar, meu pai não mandou estudar. Então, fui. É a mente mesmo. É a mente. Eu fui porque fui. Não tive incentivo de estudar, até porque minha mãe, na verdade, ela achava que Teresina era perigoso. Estudar à noite, imagine. Então, não tive incentivo de ninguém, foi eu por mim mesma. Muito bom, né, amiga? Assim, ter essa mentalidade disruptiva. Eu penso que tua mãe lá, né, deve ter ficado, meu Deus, minha filha. Eu tenho uma filha hoje de 20 anos, mora em São Paulo. E ela tem uma rotina, tipo, acorda às 5 horas. E eu fico, Senhor, quando tava aqui em casa, tava tudo tão tranquilo, né? Aí agora sai. Eu, tipo assim, ver os nossos filhos crescendo faz com que a gente olhe para trás. Eu também comecei muito cedo, fui mãe aos 14 anos. E também tive que crescer
e virar gente grande logo, né? Grande, sim. Eu me lembro que eu trabalhei na Caixa, trabalhei muita coisa, e isso me fez construir quem eu sou hoje. Então, graças a Deus, assim, pelo que a gente passou, porque isso nos dá autoridade para falar das nossas vidas, né? Com prazer daquilo que passou. E ficou para trás, graças a Deus. Ficou para trás, foi algo que a gente foi construindo para uma vida, né? Amiga, e assim, depois que você terminou ali a sua graduação, como que você se encontrou no previdenciário? E, Ana, quando eu terminei a minha graduação em Direito, que já estava com a carteira da OAB, Aham. eu tinha uma crença de que ser advogada precisava ter nome, precisava ter Olha as crenças escritório, limitantes aí. precisava ser referência. E que Uhum. referência era que eu tinha? Ex-quebradeira de coco e ex-empregada doméstica. Quem que ia me contratar? E aí eu passei um bom tempo, acho que uns 2 anos, estudando para concurso, me escondendo atrás da minha carteira, por puro medo, ouvindo vozes que, de certa forma, me limitavam. E aí eu estudei para concurso até 2020, grávida, em 2019, final de 2019 eu engravidei do meu terceiro filho. Uhum. Em maio de 2020, Benício nasceu no auge da pandemia, e aí começou a apertar. As portas. Não, na verdade, foi a apertar. A pandemia, menino pequeno, o O financeiro financeiro começou a apertar. Aham. E aí, me apareceu o meu primeiro caso, que foi um salário maternidade. Me perguntem se eu sabia fazer o salário maternidade. Não, mas a gente corre atrás, né? Não sabia. A mamãe me ligou com esse processo. Minha filha é advogada, né? Eu digo, sou. É porque tem um processo aqui. Tu faz? Eu digo, faço. Bora. Bora. E eu digo, meu Deus do céu, e agora? E aí eu fiz parceria. E aqui eu já deixo para os jovens advogados a dica das parcerias, o quão importante é, né, no nosso início de advocacia. E eu arrumei uma parceira muito boa na área do previdenciário, e eu fiquei com essa parceria até uns 6 meses. Uhum. Atendendo no interior, comecei mesmo, eu fui com o que eu tinha. Eu digo hoje que você deve começar com o que você tem. Sim. Se você tem um conhecimento, você começa. Se você tem o processo, você arruma o parceiro e faz. Certo que com 6 meses depois eu já me mudei para a cidade, porque eu atendia no interior, na zona rural mesmo, lá na casa dos meus pais. Para você ter ideia, em 2020, nem internet tinha na casa da minha mãe. Eu coloquei a internet lá e preocupada com o boleto da internet, que eu acho que era Meu R$100 Deus. na época. Como que eu ia pagar esta internet? Não tinha equipamentos, porque hoje as pessoas são muito preocupadas em estrutura. Uhum. E eu digo sempre, comece com o que tem. 6 meses tinha um escritório em Miguel Alves, depois já mudei de local e fui construindo, mas sempre convicta de estudar, de ter resultado. Porque, Ana, nós somos os nossos resultados. Com certeza. A gente não é o que eu digo que eu sou, eu sou o resultado. Se eu estou aqui hoje é certamente porque você viu algum resultado. Amiga, as pessoas que passam por essa mesa são pessoas que, de certa forma, são relevantes dentro daquilo que faz, constrói, tem um bastidor. Hoje, a Conceição Melo tem um bastidor muito sólido. Tava brincando, né, no começo, que te conheço, inclusive do monte, meu irmão. Bora, vamos orar, vamos. A gente diminui o acesso. Senhor, tá demorando a responder, bora subir o monte e buscar essa resposta. Amiga, como é para ti conciliar essa tua rotina de trabalho e de vida espiritual? É fácil? O teu tempo com Deus é prioridade? Como que é para ti? Porque assim, eu te acompanho no Insta, né? Desde que te conheci, te acompanho e vejo assim, roda muito, viaja muito, tem filhos. Diz aí, como é tudo isso, assim? Ana, quando fala nesse pilar espiritualidade, eu fico emocionada, porque ele foi um dos últimos pilares que eu desenvolvi na minha vida. Meu Deus. E eu não tinha vida espiritual. Eu costumo dizer para as meninas, inclusive a Tiffany, ela sabe, que eu tinha o meu jeito de orar através de louvor, mas eu não tinha Bíblia. Eu acho que eu comprei minha Bíblia, 2024 foi que eu obtive a minha primeira Bíblia. Eu não tinha uma rotina com Deus. Sim. Porque imagine que eu saí de casa muito cedo. Na nossa casa não tinha esse momento de oração. Não tinha esse momento, não né? tinha. E nas casas que eu trabalhava, se tinha, eu não via. E então, foi um pilar que a nossa amiga Karine Paiva pediu para que eu desenvolvesse. Ela sempre me dizia, Ceissa, procure Deus. Em meus processos com ela procure Deus. E eu já tinha Deus, eu não sabia como ficar mais próxima Chegar dele. mais perto, né? E aí eu pedi, Deus, eu quero ser próxima de ti. E conciliar, Ana, a gente
É difícil, não é fácil. Não é fácil conciliar, mas dá certo. Dá tudo certo. Conciliar não é fácil. Porque ser mãe toma muito tempo. Aí quando você vai trabalhar, muitas vezes trabalha com culpa de deixar os filhos. Imagina que eu comecei. O meu bebê era bem bebê. Era muito bebê, então eu ficava desesperada. E no início da minha advocacia também, os filhos pequenos, foi muito intenso. Eu trabalhava muito, estudava muito e tinha eles para cuidar. E nesse processo, é porque no decorrer do tempo vai passando e vai curando e a gente não vai mostrando. Mas eu adoeci, fiquei com crises alérgicas de sobrecarga mesmo. Burnout mesmo, né? E aí foi quando eu decidi olhar para a Conceição e me priorizar. E aí quando eu decidi parar, olhar para mim, cuidar de mim, e aí mudou. Muito bom. Então, uma dica já é uma dessas, né? Que as pessoas precisam, além da sua rotina, encontrar um tempo com o Senhor para ter a sua prioridade com Deus, porque Deus é tão importante nas nossas vidas. Deus é maravilhoso. Como foi o teu encontro com Deus? Conta para nós. Não tá nem no nosso roteiro aqui, mas vamos lá. O meu encontro com Deus, meu Deus, eu fico emocionada em falar de Deus, porque eu não me encontrava com Deus. E foi eu estava passando por um momento muito difícil da minha vida, Ana, difícil mesmo. E aí eu pedi para Deus, eu lembro dessa oração, Deus, me ensina a te encontrar. Me coloque nos teus caminhos, nas tuas veredas seguras. Me mostre pessoas que me fortaleçam a minha relação contigo. Eu quero ser íntima de ti. E aí eu chorava, pedia para Deus. Eu digo, Deus, eu não sei orar, mas eu sei que tu tá me entendendo. E aí passou um anúncio, acho que na rede social do Rema. Nessa época eu não tinha Bíblia. Eu digo, o que é Rema? Eu fui olhar, que era o estudo da palavra, a palavra falada. Eu digo, eu vou me matricular nesse negócio. E aí, me matriculei no Rema 2025. Foi quando eu realmente criei intimidade com Deus. Aprendi a ler a Bíblia. Hoje a gente tem o nosso café com Luiz no escritório. Eu falo de Deus por onde eu ando. Eu subi um monte. E eu era daquelas que criticava. Eu digo, meu Deus, esse povo só pode ser doido. Ir pro meio do mato, de noite, de madrugada. Tentar achar Deus, Tentar achar Deus. Mas é uma experiência maravilhosa que eu aconselho. E foi um dos últimos pilares da minha vida. E eu aconselho que Deus, ele deve vir primeiro na nossa vida. Porque sem Deus não há nada que se sustenta. E quando eu procurei Deus, ele já estava me preparando para grandes coisas, para grandes mudanças. Então, Deus hoje é a minha prioridade. Eu não saio de casa sem falar com Deus, eu não saio de casa sem apresentar o meu dia para Deus. Eu não faço uma audiência sem apresentar primeiro aquela audiência para Deus. Eu digo, Deus, eu só sou instrumento. Muito bom. Então, o direito, inclusive, é um propósito linkado com aquilo que o Senhor te presenteou. O conhecimento, ajudar pessoas e trazer, a dignidade, uma aposentadoria. O direito, de certa forma, tem sido a ferramenta que Deus tem colocado nas tuas mãos para alcançar a vida de pessoas, isso? Com certeza, porque as pessoas que eu atendo, Ana, eu já fui uma delas. Então você conhece esse bastidor. Eu conheço a dor, eu conheço a realidade, eu conheço como eles vivem, como eles dormem, como eles comem. Meu Deus. Essa semana eu fiquei emocionada com uma senhora que eu atendi, a dona Maria. Ela tem 58 anos, com 3 pedidos de aposentadoria negado. Analfabeta, com o pezinho amarrado numa sacola, porque tem diabetes e tinha uma ferida. Meu Deus. Nunca saiu da zona rural, nunca assinou a carteira e o seu benefício negado. E eu fui olhar a documentação, eu digo, vamos lhe aposentar. E eu tenho pressa, eu tenho sede em aposentar aquela senhora, porque eu sei o que ela passa na casa dela, porque eu já passei. Eu já estive lá, né, Eu já amiga? estive lá. Então, quando eu pego uma causa, quando eu pego um processo, eu dou o meu melhor. E eu trabalho com as meninas, digo que é a excelência. Não tem que ser bom, tem que ser, precisa ser excelente, porque eu conheço a dor de quem está esperando. Eu conheço a dor de quem confiou este processo a mim. Não é só papéis, são vidas, e eu sei como é que aquelas vidas vivem. Conceição, e isso, olhando para tudo isso, eu vejo que o Senhor, ele não só te forjou, mas antes de te forjar, ele permitiu que você estivesse em determinados lugares para que você conhecesse aquela realidade. Porque, às vezes, se fosse alguém que já nasceu bem,
que já nasceu, enfim, em famílias mais estruturadas, não olhariam com tanto amor, zelo e cuidado para um determinado processo e não entenderia que não é só um processo, é uma vida. Não é só um processo, é só uma vida. Eu tenho processos que marcam a minha vida. Tem uma outra senhora, também Maria, são muitas Marias. Eu estive na casa dela no ano passado, acho que meados de setembro para outubro. Casa de taipa, igual a minha, paredes rachadas, sem energia elétrica na casa dela. E ela ainda vivia da quebra do coco-babaçu, o dia todo no mato quebrando o coco-babaçu. E o incrível é que eu peguei a documentação dela, tem até no meu Instagram, a foto lá com a capa e a lamparina. E eu digo, dona Maria, a senhora vai se aposentar. Eu protocolei o processo dela com 3 dias depois. A aposentadoria dela foi concedida. A dignidade, o mínimo, porque as pessoas dizem é só um benefício, é só um salário mínimo. Mas para quem não tem, nada. É uma riqueza. É o alimento, é, um alimento. É a medicação. É comida. Você sabe o que é você comer carne a cada 15 dias? É ter arroz com feijão para comer ou não ter. Porque quando nós éramos crianças, eu digo isso com muito respeito aos meus pais, a gente comia carne a cada 15 dias. Meu pai caçava no mato para que a gente pudesse sentir o gosto da carne. Ele pescava. A gente ia amanhecer o dia, era um chá com farinha, era um café, não tinha. E hoje, ainda tem muitas pessoas que vivem nessa mesma realidade, infelizmente. Então, o meu cliente é esse cliente, é uma missão. E eu acho lindo a tua missão, inclusive a tua fala, e é uma missão, é que eu vejo, tu entra no carro e vai pra cima. Eu sei que mesmo depois de reclamação, mentores já disseram, saia daí, mulher, né? Já, eu não consigo deixar, não consigo. Eu diminuí as minhas viagens por questão de saúde e segurança também, mas eu amo estar no interior, eu amo me atender em loco, eu amo pegar aquelas sacolas, olhar e revirar papel. Eu digo, pega aqueles papel que estão ali naquelas caixas que estão enfiadas aí nas paredes e traga. É amor que faz, né, amiga? É amor, sem amor. Porque o que acontece, Ana? A advocacia, todo trabalho, você tem que prosperar nela, né? Sim. Você trabalha para que você possa viver com dignidade. Ganhar dinheiro. Mas se você colocar o dinheiro na frente, você não o dinheiro não pode ser prioridade. Não é. E a minha prioridade é transformar vidas através do meu trabalho. E isso eu tenho feito. Com certeza. Com excelência. Quem te acompanha, com certeza quem te acompanha vivencia isso. Amiga, e vendo, né, Conceição, toda essa tua trajetória, como é conciliar toda essa trajetória, tudo isso de visitas, escritório, processo, OAB e ainda ser mãe de 3? Eu costumo dizer que não existe equilíbrio. Você precisa fazer escolhas e tentar ali... ajustar em determinados momentos. Eu digo se virar mesmo nos 30. É desafiador, é cansativo, mas é tão realizador. Mas não tem equilíbrio não, amiga. Eu saio de manhã, chego em casa à noite. O meu filho maior já tem 17 anos, eu digo, vai se virando. Um dia que não dá para me pegar na escola, você pega um Uber e vai para casa. E a gente vai se virando ali nos 30. Somos duas, estamos no mesmo time. Não adianta eu romantizar, porque amiga, não existe vida perfeita. Seria muito bom se a vida fosse uma linha reta. E não é. Não é. E eu não tenho um babá, não. É eu e eles. E de embora que dá tudo certo. De manhã é café, deixa menino. E o trabalho, eu passo o dia no escritório. Eles passam o dia na escola. Isso já é uma ajuda. No final do dia, eu pego e levo pra casa. Ok. E o dia nunca termina quando acaba. Porque o que faz você ser excelente também, Ana, eu gosto muito de mencionar isso, não são as 8 horas de trabalho. É verdade. É o além. É o além. E é isso onde as pessoas se perdem porque não querem fazer o além. Não querem ficar até depois que o menino dorme, não querem voltar para a mesinha para estudar, para fazer um processo, para se atualizar, para assistir uma videoaula. Não tem. E eu ainda treino todos os dias. Eita. E ainda tenho o meu tempo com Deus. É isso que eu ia perguntar agora. E assim, não se limitar a ser só a profissional, que já é muita coisa. Mas tu começou a dizer, né, que começou a encontrar um tempo para ti depois, né, de um burnout, depois de necessidades pessoais. Como, em que momento, assim, a Conceição Melo começou a se olhar no espelho e se ver como prioridade e como isso tem sido construído no decorrer, né, dessa jornada?
Ei, Ana, agora há pouco eu saí do salão e tinha uma menina. Eu digo, eu acho que eu lembro de você. Eu te vi, mas tu tá tão diferente, é tu mesmo. Eu digo, sou eu. Ela foi me mostrar as fotos dela, eu digo, sou eu. Ela, você tá diferente. E eu me encontrei no processo de autoconhecimento. Muito bom. No processo de autoconhecimento, eu aprendi que eu seria minha prioridade. Que eu precisava que eu ser. precisava ser minha prioridade. Eu cuidava de todo mundo e me esquecia. E aí, nesse processo de autoconhecimento, eu me encontrei, eu aprendi a me amar, a me valorizar, a me cuidar. E para quem me conhece, sabe da transformação que foi. E eu fico muito emocionada, porque foi uma verdadeira transformação, Ana. Me encontrar e ser minha prioridade, me cuidar, me amar. Então, e nesse processo de autoconhecimento, eu aprendi ferramentas de gestão também que me permitiram eu ter tempo. Sim. Antes eu fazia tudo no escritório, e aí eu comecei a delegar. Foi um conjunto de ações, né? De ações que me fizeram chegar a esse resultado de hoje. A Conceição de hoje, né? A Conceição de hoje, que ainda está em construção. E a gente se mantém em construção todos os dias. Não é porque você alcançou determinado resultado que ficou mais fácil. Muito pelo contrário. As responsabilidades vão aumentando. Muito bom. E no teu processo de formação, até você montar o seu escritório, demorou muito tempo? Qual seria a dica que você daria, assim, para quem está saindo da graduação, terminei e já estou ali com a minha OAB? E aí, o que eu vou fazer? É uma pergunta desafiadora. Inclusive, essa semana eu estive na solenidade da entrega das carteiras dos mais novos advogados e advogadas. E passou um filme na minha cabeça. E eu digo, meu Deus, deve estar passando na cabeça deles a mesma coisa que passou na minha. E agora? É você começar com o que tem. Respondendo a sua pergunta, depois que eu comecei a advogar, foi rápido. O demorado foi eu começar. Agir. Foi agir. Bora, Conceição! Mas depois que eu agi, eu não parei. Eu continuo em movimento até hoje. Porque o conhecimento parado, ele não tem validade nada. nenhuma. Então, se colocar em movimento. A dica é escolher um nicho de atuação. O advogado que faz tudo, ele não faz nada. Você pode até fazer tudo depois que você tiver braços para lhe auxiliar. Escolher um nicho de atuação e se tornar muito bom naquilo que você faz. Você tem que ser apaixonada em resolver problemas. Ser especialista em resolver problemas. E depois que você ser especialista em resolver problemas, o resultado ele virá. E não desistir, Ana, porque nas primeiras dificuldades, o advogado, ele desiste. Porque não é fácil, você tem que ser vendedor. Você tem que ser advogado. A faculdade não te ensina a prática. Com isso certeza. É a realidade, pelo menos eu não aprendi. E não estagiei em lugar nenhum. Eu aprendi, foi na prática, no dia a dia. Eu ia para o interior com minha mãe, andava a pé, andava de bicicleta e batia porta a porta e vendia o meu serviço. Não ter medo de errar, então. Não ter medo de errar, de começar. Errar. A parceria é um excelente começo para quem está iniciando, é parceria. Mas é escolher um nicho de atuação e se tornar especialista naquilo. E não se limitar às 8 horas de Não se limitar às 8 horas de escritório, não se limitar ao conhecimento jurídico, porque quem sabe só o jurídico, ele tem um teto. E o teto, ele não é muito alto, quem tem só o jurídico. Ele tem que entender de gestão, de marketing, de venda, de imagem pessoal, ter o autoconhecimento, ter um controle emocional para lidar com as dificuldades da advocacia, porque não é simples. Não é fácil a lida com pessoas a depender da área, ou mais exigente, ou sem conhecimento algum. Então, é um misto de emoções que você tem que estar pronta ali para atender. E é um processo contínuo. Muito participar de eventos, ambientes, sentar em mesas certas, se conectar a pessoas que você admira, ter mentores. E o importante aqui, Ana, que eu digo, não tenham muitos mentores. Tenha uma pessoa que você admira, que você confia. E que ela conhece de verdade, né? De verdade, para que você possa se inspirar e ouvir. A Conceição Melo, de 13 anos, para a Conceição Melo de hoje, ela ainda é sonhadora ao mesmo tempo? Ao mesmo tanto? O que mudou? A Conceição Melo, de 13 anos, ela ainda tem sonhos. Ela ainda tem sonhos. O que mudou? A de hoje, ela, se pudesse levar uma mensagem
era parabenizar pela coragem que ela teve de 13 anos ter saído de casa, ter vindo para o novo, para o desconhecido, sem saber o que a esperava e principalmente por não ter desistido dela e por não ter terceirizado a vida dela. A A responsabilidade que cabia a ela, né? responsabilidade que cabe a ela de mudar o próprio destino. Tem uma frase que eu gosto muito, que decisões mudam destino. Uhum. E aí as pessoas tomam decisões todo dia, nós tomamos decisões, mas manter a decisão também é difícil. É. É tomar a decisão e manter essa decisão. Sustentar o sonho inicial é difícil, né, amiga? É difícil, mas é tão lindo quando você chega, Uhum. quando você experimenta daquilo que você queria viver, quando você acessa. E eu digo que o nosso maior limitador é a nossa própria mente. É a nossa própria E mente. falando em acesso, Conceição, tu trouxe uma fala de que você via a realidade daquelas famílias e olhava não com inveja, mas com o desejo de conquistar. Ainda existe esse desejo de conquistar coisas que você ainda não conquistou, mas que o Senhor um dia te disse que seriam suas? Sim, com certeza. Aqui tem muitos sonhos para ser acessados. Eu vou abrir essa caixinha aqui. Vamos passar dias, né? Vamos passar dias, mas eu sou uma inconformada, Ana, por natureza. Eu sou uma inconformada. Eu estou num processo, por exemplo, de expansão do meu escritório. E quando eu fui derrubar as paredes, o que já estava pronto, me deu um frio na barriga, um misto, porque eu disse assim, eu poderia parar aqui tá bom, tá confortável. Tá bonito. Tá bonito, tá lindo. Eu até passei a mão na parede, eu sei o valor de cada brilhinho que tem aqui, de cada letrinha. Mas para você crescer, você precisa deixar, desapegar. Você não pode se apegar. Tem que saber soltar, tem que saber deixar, tem que saber a hora de deixar também. E eu vi que esse era o momento, eu sou uma eterna inconformada. Então, ainda tem muita coisa para Conceição Melo realizar. Muito bom. Ainda vão ouvir muito falar desse nome. Eita, que esse nome que já é um case de palcos, inclusive, ainda vai ser ouvido, né? Vai. Em nome de Jesus, Senhor, ainda vai te levar em lugares altos. Eu Amiga, creio. Chegou um momento que é bem curtinho assim, mas que eu gosto muito. Eu vou te fazer algumas perguntas e eu queria que tu trouxesse assim a tua primeira resposta bem rapidinha, para não pensar demais. A primeira, que vai ser a fidedigna. Uma cor. Uma cor, branco. Tem um porquê? Leveza, paz, serenidade. Se eu tirasse todos os teus títulos hoje, quem seria a Conceição Melo? Sem títulos, sem nada que você construiu fisicamente, quem seria você? Uma mulher temente a Deus, grata, cheia de amor no coração, cheia de coragem, determinação, inconformidade, foco. Eu não gosto da palavra garra, mas tem um momento que você precisa ter garra. Então, eu sou essa mulher que tem garra. Muita fé, uma mãe maravilhosa, uma filha maravilhosa também, que tem um pai maravilhoso, que é meu Deus. Muito bom. Se você pudesse ter um grande superpoder e pudesse escolher, qual seria esse superpoder? Eita, Ana, agora tu me pegou. Eu vou te dizer o meu. Eu diria para minha criança, lá atrás, continua, tá dando certo, não tenha medo, vai. Eu diria praticamente a mesma coisa. Obrigada por não ter desistido. Obrigada. O poder de voltar ao passado e agradecer a menina que eu fui. A menina que eu fui me fez ser a mulher que eu sou hoje. Muito bom. Amiga, se o Senhor Jesus te acordasse hoje, quando assim, abriu seus olhos, ele estivesse ali do teu lado e dissesse, Conceição, aproveite o teu dia, este é o último. O que você faria nesse último dia, tendo essa consciência? Ana, eu passaria o dia com os meus filhos. O dia com eles. Muito bom. Agora, eu queria que tu pegasse, tu já trouxe várias lembranças da tua infância, mas uma que, assim, é a mais importante para ti, uma lembrança da Conceição criança, uma lembrança da tua infância. Eu tenho muitas lembranças fortes, mas quando eu ia pro mato quebrar coco, a gente acordava cedo, que às vezes estava chovendo, o mato era longe e a gente ia caminhando com aquele peso no ombro e voltava com um cofo
de palha, um machado, um cacete, e o cofre já não via vazio. E às vezes o pé atolava na lama e você Ele já era pesado na ida, imagina na volta. Imagina na volta. Então é uma imagem forte, penosa. Linda. Linda de se pensar, né? Não de se viver. Não é nada agradável de se viver, Ana. Não é nada agradável você sair todos os dias cedo, ter aquela rotina semanal. Um hábito que é rotina no teu dia. O dia não acaba e não termina sem que... Falar com Deus. Eu todos os dias falo com Deus. Todos os dias. Eu digo, Senhor, derrame sobre mim a tua sabedoria, a tua inteligência, Pai. Me mostra aquilo que eu não vejo. Põe a mão onde a minha não alcança. Então é falar com Deus todos os dias. Eu falo com Deus. Um erro que se tornou aprendizado para ti. Um erro que se tornou aprendizado. A falta de confiança. Eu era uma pessoa muito desconfiada. Eu achava que só eu sabia fazer. Eu desconfiava de tudo e de todos, na verdade. E aí, quando eu soltei, eu aprendi muito a confiar. E o que é felicidade para você hoje? É acordar todos os dias sabendo que o mundo é cheio de possibilidades e que elas dependem exatamente da nossa coragem e da gente não desistir. Muito bom. O que é amor para ti hoje? É servir. Servir pessoas? Servir pessoas. Trabalhar com amor. Amor é um mandamento. Amor você não precisa estar junto para amar. Você não precisa carregar ninguém para amar. É literalmente servir. Muito bom. Amiga, se você precisasse hoje de pedir um conselho para uma pessoa, ela poderia estar entre nós ainda ou não? Que conselho seria esse e que pessoa seria essa? Um conselho está. Pode dizer, o nome é aberto. Não é nem é um conselho que você quer, né? Eu pediria para minha mãe. Para minha mãe, Pode deixar soltar, fica melhor. Eita, Ana. O que a gente faz agora? Fala, mulher, deixa fluir. Um conselho. Quer pular? Vamos pular essa parte. Um conselho para alguém que está terminando, que está no meio ali do processo de graduação. Não sei se direito é para mim. Como saber se o direito é para você ou não? Eu costumo dizer que quem faz direito precisa gostar de ler. E aí, se você gosta de ler, já é um bom início. Se você gosta de conflitos, de resolver problemas, porque direito é problema todo dia para você resolver. O tempo todo. O tempo todo. Então, é gostar de se relacionar. E na graduação você vai se descobrindo, porque tem um advogado que ele gosta de petição, tem um advogado que gosta de atender, e no meio você vai se descobrindo. Mas gostar de ler e resolver conflitos já é um bom começo, para você saber se é para você. Muito bom. Amiga, agora eu queria que você olhasse, você e a sua câmera, para o pessoal que está te assistindo e deixasse os teus contatos, os teus arrobas do consultório, do escritório, teu pessoal, porque no teu pessoal a gente vê os teus bastidores e eu acho que isso motiva, né, pessoas, porque existem pessoas que entram no direito pelo recurso e a gente precisa compreender que o recurso não é tudo. E se a gente não amar o que faz e não amar as pessoas que a gente serve, o recurso, de certa forma, nem vai vir. Porque Deus honra quem ama, quem serve, né? Eu acredito muito de que quando a gente faz como se nós estivéssemos fazendo para o Senhor, as coisas fluem melhor, andam melhor e o Senhor abre as portas com a maior facilidade. Então, eu queria que tu deixasse os teus contatos para que os pessoais pudessem te acompanhar, pudessem ver a tua rotina, projetos futuros. Diz aí, você e a câmera. O meu Instagram é ADV Conceição Melo. Lá no link tem o telefone do escritório. E é por lá que você me encontra. Hoje a minha principal rede de contato é o Instagram. Tem o Instagram só do escritório, não? É junto e misturado.
O pessoal gosta, Ana. Eu também gosto. Eles gostam de ver minha rotina. Inclusive, tem lá eu tô compartilhando o diário da construção. Eu tenho acompanhado. Eita, que ela sabe tudo. Então, a principal rede de contato hoje é o Instagram, Facebook. Tem o TikTok também. E o WhatsApp do escritório é 9502-6032. Tá na link do Instagram, da bio do Instagram. Então, quem precisar se aposentar, quem precisar de benefícios previdenciários, benefícios do INSS, benefícios rurais, salário maternidade, auxílio doença, aposentadoria por idade rural, BPC Loas, você que tem filho autista, entre lá procure Conceição Melo, que ela vai resolver seu problema. Com certeza. Com certeza. Conheço muitas pessoas que já buscaram e disseram, não é que resolve mesmo? No interior, na minha região, ele diz assim, se a doutora não resolver, ninguém mais resolve. A dona Maria, ela procurou o escritório porque está com 3 anos tentando se aposentar. E aí ela disse que apareceu uma filha de Deus para cuidar do caso dela. Eu digo, pois a senhora será cuidada aqui com amor. Muito bom. E aí, mais uma vez, mostrando Cristo naquilo que você faz. Cristo, é verdade. Sem Cristo, não existe nada. Amigo, e seus filhos, eles têm o direito como uma opção ou ainda não abriram os olhos para isso? Miguel, ele vai ser advogado, ele já decidiu, ele estava na dúvida entre o direito e a engenharia, ele já dizendo ele que decidiu o direito. A Isabela é medicina e o Benício é bebê. Benício ainda tá no tempo, né? Ainda tá em processo. Mas olhando para ele, acho que ele vai ser um excelente advogado também. Eita, Glória! Um processo de construção, né? Um processo de construção. O Miguel, ele já é mais analítico, mais calmo, ele vai ser mais de rede de petição. Eu gosto muito da petição, mas eu sou muito do campo, eu sou muito de estar à frente, de resolver. Do contato, do corpo. Da estratégia. E pronto, uma dica importante, Ana. Eu tinha muito controle hoje mesmo eu estava falando que só eu sabia fazer minhas petições, porque lá no meu escritório, as concessões, 80% são na via administrativa e na justiça são muito boas também. E eu achava que o administrativo somente eu sabia fazer e que ninguém nunca fosse aprender como eu fazia. E aí eu estava me lembrando, eu digo, meu Deus, faz quanto tempo que eu protocolei um processo, Senhor? E tudo flui. Tudo flui. Então, é delegar. Não ter medo do delegar e treinar pessoas. Isso, não ter medo de delegar e treinar pessoas. Porque quando você aprende a delegar e a treinar pessoas, claro que não é no início da advocacia. Isso, para isso acontecer, levou... Ele vai construindo ali uma trajetória. Um tempo, justamente. Para que você possa sair ali do operacional, dos protocolos, das petições e pensar na expansão do seu negócio. Porque hoje, Ana, a advocacia... ser só advogado hoje não é suficiente. Ontem mesmo eu estava num evento aqui lá na Assembleia Legislativa, onde o palestrante, ele disse que hoje o advogado, ele precisa ser empresário. Se não for, ele vai precisa ficar aprender a se vender, né? Justamente, ele precisa se vender. Aquilo que eu já falei, gestão. Marketing tem que ser desenrolado no marketing, na imagem pessoal, querendo ou não, conta muito. E aí é uma questão que eu sofri muito no início, da imagem pessoal. Na construção da sua autoimagem, né? Isso, porque quando você começa, na realidade de muitos, é que não tem dinheiro. Essa é a verdade, não tem dinheiro para montar escritório, quem dirá vai comprar roupa boa. E então é você ser bom no que você faz, para que as pessoas olhem para o seu resultado e não para a sua imagem. A imagem depois vai ser construída. E olhar para si também, né, Conceição? Si. Parar de se comparar com outras pessoas. Justamente, hoje as pessoas se comparam. O jovem advogado, ele olha para um advogado que já tem ali mais na frente, já tem mais resultado, ele tende a se comparar e acaba se frustrando. Se você for se comparar, você vai se frustrar. Você não está atrasado, você está no seu tempo. Olhe para o seu caminho, para a sua trajetória. E melhore o seu resultado. O seu repertório, faça além. Se você fizer só o básico, você vai ser básico. Vai ser só mais um, né? Vai ser só mais um no meio da manada, que é muito. Para você ser extraordinário, você precisa fazer coisas extraordinárias. Extra, o nome já diz. Então, o além. O além. Você, depois que seu menino dormir, que nem eu, depois que seus meninos dormir, você vai voltar lá para a cadeira e vai estudar. Até... entrar na cabeça. Até botar os palitinhos nos olhos. E é estudar, Ana. O caminho é estudo. Eu entrevistei o presidente do Corém e ele disse a mesma coisa, assim, Ana, sabe quando é que tu vai parar de estudar? O dia que Jesus voltar. Por
Porque senão as leis mudam, tudo muda. Tudo Então, se muda. você se limitar àquilo que você já está acostumado a fazer, ou você vai ficar para trás, as pessoas não vão te procurar porque você já está ineficiente naquilo que faz e vai deixar de ser um profissional qualificado. Justamente. Porque o que te qualifica é aquilo que você aprende, o que você estuda, aquilo que você ingere, né, de conhecimento. E é uma coisa que fez parte, faz todos os dias, Ana, é os ambientes. Aham. Quando eu me permiti acessar ambientes, a pessoas, e me permiti adquirir novos conhecimentos, aí vem novos conhecimentos, novos resultados, novas ações, e é um conjunto. A pessoa que se limita ao direito, ela não cresce, isso é uma realidade. Eu comecei a ouvir isso em 2020, eu acho que no meu primeiro congresso que eu fui. Tem que participar de evento. Isso eu não digo só no direito, né, Conceição? Em todas as áreas da tua vida. Se você se limitar na tua rotina, naquilo que você já faz todos os dias, você não vai expandir, né? Nem como pessoa e nem como profissional. Se você tivesse se limitado na tua vida espiritual, às vezes você não tinha conhecido o Senhor de forma mais profunda. Se você tivesse se limitado na tua vida profissional, hoje você não seria a Conceição Melo. Você poderia estar somente no bastidor de algum escritório, né? É verdade. Então, assim, se permitir acessar novos lugares, mesmo com medo. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Eu digo que o medo, ele não é uma ausência a coragem não é ausência de medo, na verdade. E é ir com medo mesmo. Se permitir acessar, estudar e se construir diariamente. Vai com medo mesmo que dá tudo certo. O importante é não desistir. E traçar um caminho sustentável, né? Um caminho sustentável, não só para a advocacia, Ana, mas para a vida. Para a vida ali você tem que ter visão. Cada um tem a visão da montanha que deseja subir. E quando você idealiza ali o que você quer, tem a visão clara, definida, você vai traçar os meios para você subir essa montanha, para você chegar no seu objetivo e fazer o que precisa ser feito. O que tem muita gente é só sonhando e fazendo pouco. E aí quem só sonha e não realiza, vai ficar quebrando o coco a vida toda. Quebrando o coco a vida toda ou fazendo qualquer outra coisa da vida e não vivendo os sonhos que Deus preparou. Porque Deus, ele tem promessas na nossa vida, ele tem coisas maravilhosas, mas é a vontade dele. Será que é a minha vontade? Né? A palavra oração já diz, né, amiga? É orar e agir. Mais ação. É orar e agir. Eu comecei, acho que foi ano passado, tempo aí. Tem uma frase que a Brena Carvalho, a esposa do professor Vitor, ela disse assim: Conceição, se coloque em movimento. Porque eu ainda era muito limitada. E aí eu entendi o que era me colocar em movimento. Eu comecei a fazer reunião em igrejas, em sindicatos, comecei a me movimentar mais do que eu já me movimentava. E hoje em dia as pessoas têm vergonha até de dizer que é advogado. Não quer abrir a boca, Ana, para fazer o que precisa ser feito, para se vender. E você precisa se vender para ter o cliente, senão não vai resolver. É verdade. E o melhor cliente é aquele que vence, foi quem foi que fez. Eu tenho uma região, Ana, que eu acho que eu já aposentei a maioria das pessoas de lá. Outro dia eu fui atender uma União, e eu disse: como foi que o senhor me conheceu? Ele: não, você aposentou fulano, cicrano, beltrano, e eles me indicaram você. Eu digo: muito bom. O melhor é aquele que é indicado por outros clientes. Hoje, o meu escritório, ele não tem tráfego pago. Muito bom. Não tem. É 100% orgânico, né? 100% orgânico, não tem. A minha estrutura que eu estou montando hoje é para receber os clientes do digital, por conta da expansão, da visão que eu tenho, do modelo de negócio que vai ser, que eu construí. Mas até hoje é o orgânico, é a indicação, é o boca a boca, eu ir lá na casa do seu João, da dona Maria. Como eu digo, o cliente hoje já vem. Eu vou, mas não é como eu ia no início. Ele já aprendeu o caminho da solução do problema dele. Que se chama Conceição Melo. Conceição Melo. Muito bom, amiga. Gostei demais. Amiga, muito obrigada por topar estar aqui, contar um pouquinho da tua trajetória. Primeira vez que eu ouvi a tua trajetória, só chorava. Sou sanguínea, então tudo pra mim é choro. E aí eu falei, eu quero, né, amiga? Obrigada por se dispor, né? E abrir mão do teu tempo, porque eu sei que horas aqui seriam horas de um processo que você poderia estar trabalhando nele, poderiam ser horas com os seus filhos, que eu sei que para você são prioridade, seriam, enfim, muitas coisas que você abriu mão para estar aqui hoje, e muito obrigada, fico muito honrada em te ter nessa mesa, fico muito honrada em ouvir de perto mais uma vez sua trajetória,
Muito obrigada por estar aqui, por inspirar pessoas que estão nos assistindo hoje, de que se a Conceição conseguiu, eu também posso conseguir. A mensagem é essa: se eu conseguir, você também pode. E eu que agradeço a oportunidade. Eu amo servir, eu amo contar. Era uma história, Ana, que eu tinha vergonha de contar. Doía? Doía. Não sei se era vergonha, era uma dor, era estranho. Eu não me sentia confortável. E quando eu aprendi a olhar para essa história com respeito, prazer, com amor, com admiração, com aquilo que... hoje eu conto ela até para as paredes. Eu acho que eu conto todo dia no escritório para as meninas. Vocês sabem. Vocês sabem da importância disso, sabe? Então, eu amo servir. E se eu conseguir, com a aluna do EJA, vamos lá, ex-empregada doméstica, ex-quebradeira de coco, aluna do EJA, aluna do FIES. Eu sempre estudei à noite com pessoas mais velhas do que eu. Você também consegue. Eu comecei a trabalhar na pandemia em 2020, sem estrutura, sem escritório, sem dinheiro e sem conhecimento técnico necessário. E com 3 meninos? E com 3 meninos. O Benício, ele tinha uns 4 para 5 meses e eu amamentava. Eu atendia em Miguel Alves e eu ia e via praticamente todos os dias. Eu passava ali pelaquela Convap, já cheguei a passar por lá 11 horas da noite sozinha. Chegava em casa, ia amamentar o Benício, colocar ele para dormir e eu não ia dormir, né? Eu ia lá para a mesa cuidar dos processos que a pessoa tinha me confiado. Eu não tinha escritório aqui em Teresina, então era em casa. Eu não tinha scanner no início da advocacia. Eu passava... O processo é muito papel, eu passava na impressora de madrugada. Então, é você realmente olhar para o que você quer da sua vida e pagar o preço. E pagar o preço nem sempre é sobre dinheiro. É verdade. É sobre disponibilidade, é sobre você não negociar com aquilo que você decidiu para a sua vida. E com as suas escolhas. Com as suas escolhas, desde que paupados ali nos seus princípios, nas suas éticas, nos seus valores, seguindo o caminho da ética e de Deus, acima de tudo. E que vai dar tudo certo. Dá tudo certo, deu pra mim, por que não dá pra você? Só não vai dar certo pra você se você desistir. E se não agir? E se não agir. Quem desiste nunca saberá o gostinho da vitória. Tem até um louvor. Muito bom, amiga. Muito obrigada, Eu que viu? agradeço. E Obrigada, com de certeza verdade. você continuará, né, inspirando muitas pessoas, muito mais pessoas. E a sua história tem mudado vidas de pessoas que te ouvem, te assistem e com certeza a vida das pessoas que você atende. Eu entendo que não é uma vida, é uma família, é um legado. Você está construindo realmente algo que não é para você, mas você está deixando algo nas pessoas e isso é legado. Deixar algo para alguém. Tu acredita que outro dia um professor me ligou? Só rapidinho, não sei se a gente já tem tempo. Temos, pedindo para eu gravar um vídeo para os alunos do EJA. E eu digo para as meninas, eu ainda não me acostumei com essas coisas. Eu digo, meu povo me chama de eu de novo. Claro! Case de sucesso no Piauí é ela, Brasil. E aí, era um vídeo que foi para o Maranhão. Francisco Macatrão, o nome da cidade. E eu até me comprometi de me organizar e para falar com essa turma. Porque os alunos do EJA, Ana, são alunos que provavelmente trabalham durante o dia. Pouca perspectiva. Acha que ali é só para ter um certificado, quando não é. O EJA, eu costumo dizer que ele não é a linha, não é o final da linha. É o começo ali para uma linda jornada que você pode alcançar na sua vida. Porque o conhecimento ali, você vai alimentando ele todos os dias, você vai buscando. Eu me formei no EJA, sabia? Ensino médio. Olha aí, deu tudo certo. Então, as pessoas, elas têm preconceito com elas mesmas. Desacreditam delas mesmas, porque acham que porque não estudou numa escola boa, numa escola particular, não vai ser ninguém. Eu costumo dizer que a nossa origem, ela pode até contar a nossa história, mas ela não vai dizer onde que a gente vai chegar. Isso é a gente que vai limitar e vai ajustar, né, a trajetória. É verdade. Muito bom, muito bom. Pessoal, esse podcast foi produzido pela Duni Digital aqui no Espaço Living, com o olhar crítico, criterioso do Rafael. Muito obrigado, meu amigo, por conseguir capturar cada uma das nossas falas aqui, emoções que rolaram, né? Isso é muito bom também, né? Traz a nossa essência, a nossa verdade e nos lembrar de quem nós somos, como isso é importante. Nos faz ver de onde nós saímos e, de certa forma, é um ponto de
partida. De partida. Não é o nosso destino final. Nosso destino é aquilo que o Senhor já planejou para nós. Então, eu tenho certeza que você teve vários insights nesse podcast. Deixa aqui nos comentários o que você mais gostou, qual foi o teu maior insight, que a Conceição falou aí, que mais mexeu com o teu coração. Com certeza teve muita coisa, porque comigo, que já ouvi essa história várias vezes, eu tenho certeza que com você também. Muito obrigada por assistir até aqui. Um beijão para vocês e até o próximo episódio. Tchau!